Bom, agora, pessoal, então basicamente lá no Moodle, dentro da disciplina de GCW, eu coloquei para vocês, dentro do terceiro bimestre, quem tiver computador em casa e quiser, são 2 downloads. Um deles é o Champ, que é esse aqui, tá? Para baixar, vocês vão fazer fazer o download desse aqui, tá? E next, ok, tá? E o segundo deles é o WordPress, que é esse aqui, que é a página para fazer o download do WordPress, que vocês vão baixar. Esse WordPress, ele vem num arquivo zip, tá? Que é um conjunto de arquivos que é onde a gente vai fazer a instalação. E o Champ nada mais é, eu já abri até ele aqui, ó, depois de aberto. O Champ, ele é o servidor Apache, que é um servidor de páginas HTML, e um servidor de banco de dados, que é o MySQL, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar lá no MySQL, que é aqui. Como que eu vou fazer? Depois de abrir o Champ, eu cliquei em Start aqui e vai ficar verdinho. E nós temos aqui que a gente tem que prestar atenção nas portas, tá? 80 e 443, beleza? Então, com o serviço do Champ rodando, significa que agora a minha máquina, ela é um servidor de páginas e de banco de dados, beleza? Ok. Então aí, feito isso, eu acessei aqui o localhost, que é a minha máquina local, /phpMyAdmin, que é a página de administração do banco de dados, que foi instalado. Banco de dados vocês já estão com um pouco de noção, que vocês já estão tendo desde o primeiro bimestre, né? E feito isso, a gente tem que clicar aqui, ó, em novo, ok? E depois que clicou em novo, a gente vai dar um nome para essa base de dados. Então, o banco de dados vai ser criado, mas nós não vamos criar nenhuma tabela manualmente. A instalação do WordPress é quem vai fazer isso. Mas o banco de dados tem que estar criado para que a gente possa acessar. Mais um detalhe. O banco de dados, quando ele é instalado, o SGBD, né, na verdade, ele vem sem senha. A gente vai tentar, eu não tenho certeza se dá, mas se não der, a gente configura uma senha para o banco de dados. Tudo bem? Então aí, caso não dê certo, a gente clica aqui em admin, em config do MySQL e vai lá e determina uma senha. Que aí, a princípio, a gente vai tentar fazer sem senha, sem usuário nenhum. Ok? Contas de utilizador. Aqui a gente vai ter que criar um usuário para aquele banco de dados, tá? E vamos ter que dar uma permissão para ele. Então aqui eu criei o banco de dados chamado WordPress e aqui eu vou dar um nome de usuário e senha, tá? Então admin, a palavra passe, que é a senha, eu vou colocar admin também só para facilitar, tá? Não quero criar um banco de dados com o mesmo nome e quero conceder todos os privilégios por enquanto ainda não, tá? Então eu criei o usuário. Aqui tem que digitar o admin também. Cliquei em continuar. Adicionei um novo utilizador. Então se eu vier aqui em contas de utilizador, eu vou descobrir que o admin está aqui. Eu posso usar o root, que é o usuário padrão. Eu até posso, mas por ele ter todos os privilégios em todos os bancos de dados, é complicado a gente passar a utilizar o root para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então dessa forma, eu tenho aqui o admin, que é o usuário. Tá? Deixa eu só lembrar onde é que é o banco de dados. Se eu não me engano, aqui em WordPress. Privilégios. Aqui. Então, utilizadores que têm acesso ao WordPress. Tá aqui, ó. São esses aqui que tem. Então eu vou adicionar uma nova conta de utilizador, mas eu já criei ele. Peraí. Não é o sinal de vocês.
a conta admin, editar privilégios, privilégios globais. Eu vou deixar como privilégio global, como todos aqui. Depois a gente só dá o privilégio para aquele banco de dados do WordPress. Fiz o banco de dados, cadastrei o banco de dados. Aí o que a gente vai fazer? Ó, lá na pastinha que eu baixei o WordPress, ele vai ter uma pasta, tá? Que é zipado. Eu vou extrair ela aqui. E aí eu tenho uma pasta que se chama WordPress. Essa é a instalação do WordPress. Então, a gente instalou, o serviço do Champ está rodando. Para a gente colocar o WordPress para rodar lá na pastinha do Champ, a gente vai acessar aqui, ó, dentro do C2 pontos, Champ, eu tenho uma pasta que se chama htdocs, tá? Dentro da pasta htdocs, eu já tinha uma pastinha WordPress aqui, eu vou apagar. É que está os arquivos que serão utilizados para fazer uma página. Vocês já viram alguma coisa de HTML? Já? Então vocês viram que a página index é aquela que vai ser aberta automaticamente? Viram? Então vocês concordam que aqui tem um index.php? Se eu editar ele, eu vou abrir com o Notepad++, a gente vai ver que esse index.php, ele está chamando uma pasta que se chama dashboard. Então quando eu acesso lá o localhost da minha máquina, só digito localhost, automaticamente ele me transfere para o dashboard. Quem faz isso? Esse index.php, tá? Ele vai abrir esse cara aqui e vai abrir o index do dashboard, ok? Então vocês percebem que o dashboard ele é uma pasta dentro aqui da minha raiz. Beleza. Lembrando, né? Pastinha raiz, aquilo que a gente viu a aula de ontem, pelo menos da minha turma, que a gente viu lá no barra. Essa é a raiz. Depois a gente tem uma pastinha aqui, ó, dashboard. Essa é uma subpasta do htdocs. Então se eu der um localhost, ele vai para o dashboard porque eu tenho redirecionamento, mas a minha pasta raiz é localhost. A partir do momento que eu colei uma pasta aqui chamada WordPress, que é aquele arquivo que eu baixei do site do WordPress, eu extraí, criou uma pasta e eu joguei essa pasta aqui dentro, tá? A partir do momento que eu digitei localhost /WordPress e der um Enter, ele vai carregar o index que existe dentro do WordPress. Que nesse caso, por ser o primeiro uso, ele vai carregar a parte de instalação do WordPress. Gente, tem alguma dúvida? Tô vendo coçar a cabeça aí. Se tiver, podem perguntar. É um processo que ele não é difícil, mas ele tem muitos detalhes para acontecer e dar certo. É importante a gente perceber cada passo. Pode perguntar. É sobre aquela pasta Windows. Por exemplo, quando você acessa google.com.br, imagina que lá no Google tem lá o index. Quando você abre, não abre a página inicial do Google. Imagina que quando você digita google.com.br, é isso aqui, é o htdocs. O que tem lá? O index do Google vai estar aqui dentro, então automaticamente ele carrega aquela pagininha de busca. Entendeu? Esse é o index. Bom, beleza. Vejam, a partir desse momento, o WordPress, eu tenho um index aqui, ó. Ele aqui vai ser carregado automaticamente quando eu abro. Então, quando eu digitei lá WordPress aqui, ele automaticamente carrega aquele index.php. Agora, se eu não tiver esse index, eu criar qualquer outro index aqui, ó. Por exemplo, aqui dentro de htdocs, eu vou tirar esse index.php, eu vou colocar qualquer outra coisa, tá? E eu criar uma página chamada index.html aqui. Eu já vou criar para você ver, para você entender. Eu vou abrir uma pasta
Open folder. Eu vou abrir a pasta do htdocs. Então, save. As I trust. Então, aqui eu vou criar um arquivo chamado index.html, desculpa. E aí eu vou criar aqui, ó, o HTML5. E aqui no body eu vou digitar o H1 e vou colocar Olá Mundo ou Hello World. Tá? Salvei. A partir desse momento, se eu acessar o localhost, ele vai abrir essa página, porque ele é o index. Ele é a primeira coisa que o meu navegador vai buscar. Ele sempre busca por um index. Então, se eu só digitei o nome da pasta, aqui dentro da pasta que ele está buscando, que é o htdocs, tem um index? Tem, ele vai carregar esse index. Entendeu? Claro isso? Facilitou? Bom, beleza. Agora, se eu quiser abrir um outro que não seja o index.php ou .html, eu vou criar uma página com qualquer nome aqui, ó. Vou criar um arquivo chamado arquivo.html. E aí eu vou digitar aqui. Ops. Eu vou dar um H1, página 2. Salvei. Veja, se eu carregar aqui agora, ele continua carregando o meu index. Agora, se eu quiser ver o arquivo.html, se eu não digitar nada, ele sempre vai abrir o index. Aí eu tenho que fazer isso aqui. Arquivo.html. Ops. Aí ele vai abrir aquela página. Então, index sempre vai ser a primeira coisa que ele vai buscar. Toda vez que você fizer uma página, e ela vai ser a página principal, para você não ter que ficar digitando o nome, você põe ela como index.php. Que, traduzindo para o português, é índice. Basicamente, é a sua página inicial por onde você vai acessar todas as outras. Melhorou? Ficou claro? Beleza. Então, se eu digitar um /WordPress aqui, o que ele vai fazer é carregar o index do WordPress. WordPress, lembrando, é uma plataforma de CMS, Content Management System, né, de gerenciamento de conteúdo, do qual a gente não precisa ter vasto conhecimento em HTML para poder desenvolver uma página. A gente vai se preocupar mais com o conteúdo do que com o HTML e a programação em si. Gente, eu vou pedir silêncio, por favor. Então, clicou no botão vamos lá. É claro, gente, ó, o ideal é que a gente leia aqui todo o conteúdo que tem ali, que contém informações importantes. Então, antes de iniciar, você precisará conhecer os seguintes itens. O nome do banco de dados a gente já criou, chama como? WordPress. Nome do usuário do banco de dados, admin. Senha do banco de dados, também admin. Lembrando, tá? Estou usando essa senha para facilitar, mas pelo amor de Deus, no dia que vocês forem desenvolver um site de verdade, jamais usem uma senha assim. Vocês vão utilizar uma senha forte, com uma maiúsculo, minúsculo, caracteres especiais e assim por diante. Qual é o servidor do banco de dados? No meu caso, é a minha máquina mesmo. Eu poderia usar um servidor externo, um servidor lá da China, se eu quisesse, que contém banco de dados. E o prefixo da tabela que eu vou querer criar do banco de dados. Então, vamos começar. Nome do banco de dados, WordPress, já está criado. Nome do usuário do banco de dados, admin. Senha, admin. Qual o servidor do banco de dados? Para acessar o banco de dados, eu acessei onde mesmo? No localhost, não foi? Então, localhost é o meu servidor do banco de dados. Ok? Ops. Aí aqui, qual o prefixo da tabela? Então, todas as tabelas que forem criadas nesse banco de dados vão começar com WP underline. Por isso chama-se prefixo da tabela. Eu posso alterar, se eu quiser, por algum motivo de programação, alguma coisa. Mas como é nossa primeira interação, eu vou manter pelo padrão. E depois vocês decidem se querem trocar ou não em algum eventual trabalho que vocês forem fazer. Vou clicar em enviar e vamos ver se vai dar certo. Muito bem! Você concluiu esta parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar.
Então, apenas o que ele fez agora foi testar se houve conexão com o banco. Deu tudo certo e agora que a gente decide se quer instalar ou não. Então, antes de começar a instalação do WordPress, é importante que a gente crie o banco de dados, crie um usuário e uma senha que tenha o privilégio do banco de dados, e aí sim a gente faz a instalação. Ok? Cliquei em instalar. Perfeito. Aí, a partir de agora, algumas informaçõezinhas para manutenção e edição do site. Banco de dados é uma coisa. Usuário admin, nome do banco de dados WordPress. Outra coisa agora, nome do site, título do site. Vou colocar título do site, princípio, aula de GCW. Ok? Nome do usuário para editar o site. Agora, não é o banco de dados, é o site. Então eu vou manter admin e a senha eu vou manter admin também. Tá? A partir do momento que eu utilizei uma senha fraca, ele me pede para marcar que eu confirmo o uso de senha fraca. Olha, você tem certeza que você quer usar essa senha mesmo? É perigoso, é fácil de ser roubada. É isso mesmo? É isso mesmo, fechou? Tá? Como é? Apenas para fins didáticos não tem problema. Se vocês forem ao mercado de trabalho desenvolver para alguém, vocês vão usar uma senha forte. Ok? Então confirmou. E aí vocês vão colocar o e-mail. Esse e-mail é importante estar correto. Caso você esqueça a senha, você vai lá no esqueci a senha, você vai receber um e-mail para trocar. Se você esqueceu essa senha e você não consegue mais, você não colocou um e-mail correto, ele vai para trocar a senha para um e-mail que não existe, você perde acesso à edição do seu site. Ok? Como a gente está trabalhando local, posso colocar qualquer coisa. Tá? Não tem problema. Evitar que mecanismos de buscas indexem esse site. O que é isso? O que é Deep Web e o que é Surface Web? Surface Web é aquela web que pode ser encontrada pelos mecanismos de busca. Significa que o seu site pode ser encontrado pelo Google, pelo Bing, etc. Já os sites que não podem ser indexados pelos mecanismos de busca são chamados da Deep Web, que você tem que ter o endereço completo para você conseguir acessar, e você não consegue digitar o nome dele no Google e encontrar. Isso significa que é Deep Web. Então, se o seu site você não quiser que ele seja encontrado, esse site estiver publicado e tudo mais, e você não quiser que ele seja encontrado, você marca essa opção e o Google não acha ele. Como estamos trabalhando local, mesmo que eu desmarcasse, não vai ser encontrado, porque ele não está online. Tá? Então, vou deixar assim. Cliquei em instalar WordPress e sucesso! Está instalado o WordPress e a partir de agora eu consigo editar, eu consigo criar conteúdo, eu consigo adicionar, instalar temas e assim por diante. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Esse é o primeiro passo e é o que todo mundo, cada grupo que vocês formaram, né, que de quatro pessoas mesmo. Não pode ter menos porque pelo número de computadores que a gente tem. Então, serão grupos de 4 pessoas. Posso fazer em 5? Não. Posso fazer em 3? Não. No máximo, um último grupo aí pode estar em 5 pessoas. Mas, a princípio, 4. E aí, se sobrou alguém, aí eu insiro no grupo de alguém. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, eu vou parar a gravação. Vou descapturar a tela. A princípio, vocês não vão conseguir fazer pelo tempo. Mas na aula após o intervalo, vocês já vão fazer essa instalação para ir treinando. Tudo bem? Já tem o Champ instalado nas máquinas aí da escola, vocês não precisam instalar. E o arquivo do WordPress, se não tiver aí, eu mando pelo NetSupport para vocês. Tá bom? Então, beleza, eu vou parar aqui a gravação.